possível venda da participação do Banco do Brasil na BB Seguridade no ano de 2026 e alegar que os dividendos vão secar no próximo ano para a companhia não seria pessimismo exagerado aqui por parte do JP Morgan, que está rebaixando as ações da seguradora para venda no próximo ano. Afinal de contas, uma coisa é verdade, a BB Seguridade trouxe recorde de lucros gerencial de 2,56 bilhões de reais apenas no terceiro trimestre, superando o consenso do mercado com 13,1% de alta anual. Sem falar que a companhia aprovou um mega pagamento de dividendos de 8,7 bilhões de reais, que tem data em aberto, e vai colocar no bolso do acionista R$ 2,55 por ação. Então, para não se deixar levar por manchetes de notícias, é que vamos ver aqui o informe de desempenho mensal da BB Seguridade que acabou de sair. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o desempenho da seguradora, ou seja, será que a situação da empresa está melhor ou pior em relação aos períodos anteriores? Sempre observando se é um momento favorável de acordo com a análise técnica, avaliando as ações BBSE3 e, é claro, entendendo se a empresa continua com bons fundamentos, além de trazer alertas aos investidores, fatos relevantes e também as projeções e o preço teto do ativo virtual. E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e também um comentário, para fazer com que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E como vimos, o mercado sempre quer as suas ações. Então vamos começar da parte mais importante, que é justamente entendendo os últimos resultados. Esses resultados que foram publicados aqui diretamente no site oficial da BB Seguridade, o site de RI da companhia, ou seja, Relações com os Investidores, do último que saiu, de outubro de 2025. É verdade, eu trouxe o dividendo preditivo recentemente com os dados de setembro, mas como sai aqui no dia 22 de dezembro, os dados de outubro, então vamos revisar esses aqui também. E é claro, aproveitar para entender qual é a tendência do mercado. Começando com isso, então vemos aqui já na parte dos seguros, os prêmios emitidos por ramo. Afinal, vimos recentemente os resultados da Caixa Seguridade e se vocês quiserem, posso até trazer uma comparação direta entre as duas seguradoras. É só deixar os comentários abaixo. A verdade é que aqui temos a BB Seguridade com resultado que não agrada o investidor. Afinal de contas, ela teve um resultado negativo nos prêmios emitidos, no total aqui dos ramos, de 16,9% de queda. E isso na comparação outubro de 2024. Ela teve queda em quase todos os ramos, exceto o residencial e o empresarial, que cresceram 8,9% e 26,3% respectivamente. Como podemos ver, são ramos que têm menos expressividade aqui na contribuição mensal. O maior realmente é o rural, com 783 milhões de reais apenas em um mês, mas a queda foi monumental de 22,8%. Não diferente da Caixa Seguridade, o prestamista também caiu aqui na BB Seguridade, 16,3%, ao passo que o mercado sem a BB Seguridade subiu 3,6%. Mas no rural, o mercado todo caiu 3,8%. Então, onde a BB Seguridade foi melhor, foi realmente no empresarial, subindo 26,3%, e onde o mercado sem ela foi melhor, foi no residencial, subindo 17,7%. Mas o mercado fechou positivo em 10,7%. De acordo com a própria companhia, no prestamista, o efeito foi parcialmente compensado pela expansão dos prêmios do segmento de pessoa jurídica, que teve destaque para as vendas nas linhas do Pronamp e também do PEAC FGI. Agora, o segmento rural realmente foi uma lástima, isso para todas as seguradoras. No caso dela, essa queda de 22,8% foi acentuada aqui pelo seguro agrícola, com queda de 40,5%, e a vida do produtor rural com 24,2%. O penhor rural teve uma queda menos expressiva de 5,9%, mas ainda assim muito forte. Agora, o acumulado, como está? A BB Seguridade no acumulado dos 10 primeiros meses do ano de 2025, ou seja, de janeiro a outubro, que é a data de corte desse relatório aqui, porque ele foi publicado agora em dezembro, mas referente ao resultado de outubro. Então a BB Seguridade teve queda forte no prestamista de 13,2% e queda muito forte também no rural de 13%. Como são os dois maiores aqui da BB Seguridade, realmente a queda foi inevitável, 8,9% no total de prêmios emitidos durante esse período. Notem só, não necessariamente porque os prêmios emitidos foram piores, isso quer dizer que a empresa vai ter prejuízo. É muito importante destacar isso nesse vídeo aqui, que é o mensal, porque muitas vezes quando a gente vê que o resultado dos prêmios emitidos por ramo, tá parecendo que a empresa vai ter um prejuízo enorme. Mas não é só daqui e nem só dessa forma que a empresa ganha dinheiro, não. Assim como vimos a Caixa Seguridade, ela tem vários mecanismos para ganhar dinheiro, inclusive aproveitando a taxa Selic a 15%. Explicado isso, podemos ver que o segmento de vida teve um resultado positivo nesse acumulado, mas foi apenas de 0,5%, chegando aos 3 bilhões de reais. O resultado acumulado foi de 13,6 bilhões de reais da BB Seguridade e do mercado sem ela teve um crescimento de 9,3%, onde o mercado foi mal apenas no seguro rural.
Igual, 4,1%. Todos os outros ramos foram positivos do mercado sem a BB Seguridade, fechando aqui em 84,66 bilhões de reais. Então, ou seja, a participação da BB Seguridade em relação ao mercado total continua sendo muito expressiva. Como eu expliquei, existem outros ramos aqui de atuação da BB Seguridade, como por exemplo a Previdência, mas já antecipo que o resultado não foi bom não. As contribuições somaram 3 bilhões de reais, mas foi uma queda de 32,5% na comparação com outubro de 2024. As reservas cresceram 8,4%, mas o mercado sem a BB Seguridade, em note só, caiu 33,3%, ou seja, o mercado sem a BB Seguridade na Previdência caiu 1,1% a mais do que a BB Seguridade. Então, apesar de ser um resultado negativo, podemos perceber que a BB Seguridade teve um desempenho acima dos seus pares, pelo menos em média. A reserva cresceu 13,9% para o mercado. Já no acumulado, as contribuições da BB Seguridade somaram 40 bilhões de reais, uma queda de 21,3%, e o mercado sem ela encolheu 17,4%. Nesse aqui, o mercado ganhou, entre aspas, os dois perderam, mas o mercado teve um resultado um pouco melhor do que da BB Seguridade. Já na capitalização, a BB Seguridade também teve queda de 2,2% na arrecadação, fechando em 559 milhões de reais. Já o mercado sem ela, aumento de 1,9%, e no acumulado, a BB Seguridade conseguiu crescer 8% na capitalização, chegando a bater os 5,9 bilhões de reais, mas o mercado sem ela cresceu 9%. As reservas técnicas fecharam em 4,9% para a BB Seguridade e um crescimento de 9,3% para o mercado sem a BB Seguridade. Aqui tem um destaque. Em outubro, houve o pagamento de JCP no valor de 49,8 milhões de reais, sensibilizando a linha de despesas financeiras da companhia. Esse movimento vai ser revertido em dezembro no fechamento do balanço do ano, ou seja, do exercício social do ano de 2025, e vai receber uma nova reclassificação. Agora vamos falar do Banco do Brasil. Afinal de contas, ele é o dono de quase 70% da BB Seguridade. Essa é uma participação que é uma joia que gera bilhões de lucros. E recentemente, o banco admitiu que, se o cenário econômico piorar no ano de 2026, ele vai considerar sim vender parte dessa fatia. E por que ele faria isso? Bom, o problema não é a seguradora, é o agro. A inadimplência no setor agrícola subiu, como eu vim falando aqui no Ativo Virtual, amplamente sobre o Banco do Brasil e seguradoras também, além de ter juros altos e mais soja barata. E isso consome o capital do banco, ou seja, o índice de capital principal do Banco do Brasil ficou abaixo de 11% em um momento recente, que foi basicamente no terceiro trimestre, acendendo o alerta amarelo. Vender ativos seria uma forma rápida de fazer caixa para proteger o banco. Triste, mas é a realidade. E aqui tem 3 pontos principais que eu vou resumir essa matéria, que é muito grande. O primeiro, e talvez a boa notícia em parte, seria que essa venda não é o plano A do Banco do Brasil. Ele disse que isso é uma possibilidade para um cenário adverso e não o plano principal. Além disso, vender as ações da BB Seguridade antes de renovar os contratos de parceria que vencem entre 2031 e 2035 seria um tiro no pé, porque desvalorizaria a empresa na hora da venda. O mercado espera que, se houver uma venda, seja só depois dessa renovação. O outro ponto é que hoje as subsidiárias como BB Seguridade estão dando mais lucro proporcional do que a operação bancária tradicional do Banco do Brasil. Só em 2025 a BB Seguridade já contribuiu com 4,6 bilhões de resultado no conglomerado do Banco do Brasil. Então, vender a galinha dos ovos de ouro resolve o caixa hoje, mas diminui o lucro no futuro. Até porque os dividendos seguem fortes. A BB Seguridade tem uma projeção de pagar R$ 11,40 referentes ao ano de 2025. Já o Banco do Brasil, a previsão é pagar R$ 1 e subir para R$ 1,33 estimado no ano de 2026. Então aqui já tem até uma dica para quem está avaliando investir em uma empresa ou em outra. Então, para o acionista, o cenário aqui é de oportunidade com risco calculado. O Banco do Brasil está negociado com um desconto histórico absurdo, preço sobre valor patrimonial de 0,68 vezes. Ou seja, a média histórica é de 0,94 e o mercado já precificou o medo do agronegócio e o medo da venda de ativos. Se a economia melhorar levemente no ano de 2026, a inadimplência do agro parar de subir, a ação do Banco do Brasil pode ter uma reprecificação, ou seja, subir muito forte no curto prazo. Isso porque o desconto atual é verdadeiramente exagerado para o Banco do Brasil, mas para a BB Seguridade continua sendo um porto seguro defensivo. Atualmente, se observarmos as ações BBSA3 aqui na periodicidade semanal, que ajuda muito nós, investidores de longo prazo, a tomarmos melhores decisões agora. Afinal de contas, é um médio prazo, vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo, estamos vendo dados desde setembro de 2022, e aqui fica claríssimo a tendência de alta de médio prazo, e as ações da BB Seguridade passaram por uma recente correção. Quem aproveitou esse momento aqui, que eu trouxe vários vídeos aqui no Ativo Virtual, pôde pegar parte desse embalo que chegou até os 13% de valorização das ações. Mas será que tem espaço para crescer ainda mais? Bem, se observarmos aqui o que a análise técnica está contando pra gente, existe sim essa possibilidade. Afinal, a semana do dia 22 de dezembro terminou muito bem, alta de 1,11%, mesmo vindo
vindo de uma semana anterior, ou seja, do dia 15 de dezembro, com uma queda de 0,95%. Então, existe aqui a expectativa realmente, como eu tinha cogitado no último vídeo aqui do Ativo Virtual, das ações estarem lateralizando um pouco, ou seja, dá oportunidade para quem quer investir na companhia e espera valorização das ações com pagamento de dividendos. Afinal, o pagamento de dividendos está chegando e, como geralmente acontece, e eu falo isso sempre no dividendo preditivo, as ações costumam valorizar até a Datacom e depois corrigem. Não é uma regra, mas aumenta esta possibilidade. E a tendência, claro, está mostrando para a gente que é uma tendência de alta de médio prazo. As ações apenas fizeram um descanso e assim podem continuar valorizando até os R$ 37,59. Mas isso é uma garantia? Claro que não, né, pessoal? Afinal de contas, isso aqui é renda variável. Na renda variável não existem garantias de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. E o cenário mais provável continua sendo seguir a tendência, que é uma tendência de alta de médio prazo, depois dessa longa correção, mas houve superação de topo anterior e confirmação dessa alta. Então, a expectativa continua sendo chegar aqui realmente na próxima linha de resistência de preços, mas ao perder a região dos R$ 34,79 até os R$ 34,51, aí aumenta a possibilidade de vermos as cotações chegarem nos R$ 33,47 e depois na base desse movimento entre os R$ 31,99 até os R$ 31,25. Sabendo de todos esses gatilhos, é muito mais fácil tomar decisão no mercado, não é mesmo? Ela, queridinha dos proventos, não decepcionou e anunciou um montante colossal de pagamento de dividendos. Afinal de contas, se existe uma ação que é sinônimo de dormir tranquilo, é a BB Seguridade, com BBSA3. Ela é o braço de seguros do Banco do Brasil e ganha dinheiro vendendo seguro de vida, rural, previdência dentro das agências do banco. Ou seja, ela gasta muito pouco para operar. O custo é baixo e a margem é altíssima, e é por isso que ela costuma distribuir quase tudo que ela lucra. E agora, a empresa acabou de anunciar que ela vai pagar um total de 8,72 bilhões de reais referente ao ano de 2025. Mas vamos separar aqui os valores para você entender melhor. O que já foi pago, 3,8 bilhões, que são referentes ao primeiro semestre do ano de 2025. Esses foram anunciados em agosto. Agora o que vem ou seja, a novidade, a empresa liberou ainda mais dinheiro, 4,9 bilhões de reais, referentes ao segundo semestre do ano de 2025. O comunicado destaca o valor de R$ 2,55 por ação, se referindo a essa parcela semestral, o que daria um retorno extraordinário. Então, vamos considerar os R$ 2,55 apresentados lá e vamos dividir pelas cotações atuais, o que vai dar um dividend yield, pasme, de mais de 7%. Para ficar bem claro, vamos multiplicar aqui por 100 para ficar claro de entender. Fica agora no percentual, 7,13%, apenas com um pagamento da BB Seguridade. Mas atenção ao calendário, não precisa correr agora. Diferente das outras empresas que anunciam e definem a Datacom para o dia seguinte, a BB Seguridade deu um prazo muito maior. A Datacom e os valores finais serão confirmados apenas no dia 9 de fevereiro, junto com o balanço trimestral. A empresa, inclusive, mencionou que vai sair fato relevante destacando essas informações. E o pagamento deve ocorrer em até 60 dias após o anúncio de fevereiro. E considerando essas datas, possivelmente em abril. Atualmente, as ações BBSA3, essa cotação dos R$ 35,68, valorizam 3,9% nos últimos 12 meses. Então, notem, muitas empresas valorizaram muito forte no ano de 2025 justamente por diversos fatores, inclusive pagamento de dividendos acima da média, com o receio das empresas terem que pagar mais dividendos já no ano de 2026, afinal a nova tributação começa já em janeiro. Agora, a BB Seguridade pode estar no ponto de fazer um momento de inflexão, ou seja, momento de decisão aqui para o investidor. Depois, ninguém pode dizer que perdeu oportunidades. Mas só lembrando, esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. O PL da companhia é muito barato, se observarmos o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa, não chega nem a 8 vezes. E o benchmark muito utilizado nos Estados Unidos é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, entre 10 e 12 vezes para os mais conservadores. Ainda assim, se compararmos com a média do segmento das seguradoras, de acordo com o Investidor 10, a média é de 31 vezes. Ou seja, a BB Seguridade está realmente muito mais barata. Mas, se levarmos uma lupa aqui para esse movimento, ou seja, observar desde o que aconteceu há 10 anos atrás, a BB Seguridade ela vem ficando cada vez mais barata. Em outras palavras, ela foi gerando mais lucros e o valor de mercado não acompanhou essa alta lucratividade da companhia, o que fez então o PL não ficar tão elevado assim. Na verdade, ficou o momento mais barato aqui da história da BB Seguridade desde o ano de 2016. A média da companhia é de 11,69. Atualmente o PVP é de 5,53, ou seja, 453% acima do valor patrimonial, não corresponde necessariamente à lucratividade da empresa. Na verdade, o valor patrimonial é aquilo que a empresa realmente vale. E como ela utiliza o balcão do Banco do Brasil, ela consegue rodar muito mais enxuta. Então eu sempre convido a nossa comunidade a ponderar esses indicadores.
Dividend yield atual de 11,85%, mas vai aumentar muito em breve com esse enorme pagamento de dividendos. Além disso, a BB Seguridade tem continuamente aumentado a sua lucratividade e o seu payout também. Claramente podemos observar isso em 2025, que foi o recorde da companhia nos últimos anos, pelo menos desde 2020, que é a relação de quanto a empresa retira dos lucros para fazer pagamento de dividendos. Então, a empresa tem mantido acima de 90% e lucratividade subindo sem paradas, ou seja, recorde de todos os anos. A média do dividend yield da companhia é de 7,5% nos últimos 5 anos, e ela faz 2 pagamentos anuais. Raramente, ela faz outros pagamentos, mas geralmente são 2 pagamentos por ano. Ela faz um pagamento semestral. E se você não fica satisfeito com isso, tem formas de retirar daqui outras remunerações, como por exemplo, dividendo sintético e até mesmo comprar ação com prêmio. Tudo isso falamos aqui no Grupo VIP, no Grupo VIP de opções, onde constantemente estamos trazendo aqui novos resultados para as nossas carteiras e compartilhando em tempo real aqui com a nossa comunidade. O último mesmo, conseguimos entre 22 e 25 centavos por ação BBSE3, sendo que isso é possível fazer todos os meses, ou seja, dividendo recorrente. E se quiser comprar as ações com prêmio, também tem como, ou seja, estabelece um valor que gostaríamos de pagar e se não alcançar, recebemos o prêmio e se alcançar, compramos as ações e ainda ficamos com o prêmio. E se você tem vontade de se inscrever no Grupo VIP ou estender a sua assinatura, simplesmente não teve melhor momento no ano de 2025. Promoção relâmpago, onde você pode levar até 4 meses de graça. Mas, atenção, somente com pagamento via Pix, incluindo todos os planos menos o Prestige. E é claro, para os planos anuais, semestrais e também trimestrais. Mas corre lá, porque já vai acabar. Acaba no dia 31/12 de 2025. E aí, você pode utilizar esse cupom aqui para obter um desconto acima de 33%. Mas agora vamos às projeções e o preço teto do ativo virtual. Aqui observando o lucro projetado de 9,12 bilhões de reais e um payout de 80%, gera um DPA, que é o dividendo por ação de R$ 3,64, quase R$ 3,65. E calma, não vamos comemorar antes da hora, mas esse lucro projetado realmente tem uma altíssima possibilidade de alcançar exatamente esse valor aqui. Exatamente como vimos nos resultados da BB Seguridade. E indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto vai ser de R$ 91,23, a 6%, R$ 60,82, mas se você esperar 8% de dividend yield anual, o máximo que você vai poder pagar vai ser de R$ 45,62, a 10% então, R$ 36,49. Ok? Mas o que o mercado está falando a respeito da BB Seguridade? A questão é que quando a gente detalha um pouco mais esse resultado, eu expliquei amplamente lá no Fique Preparado, o crescimento do lucro não veio da venda de seguros, ou seja, que é a operação principal da empresa, que cresceu tímidos 2,4%. O lucro veio, na verdade, do resultado financeiro, que explodiu 55,1%. E aí, provavelmente você deve estar pensando, mas Alex, se subiu 55%, essa é uma notícia excelente, não é mesmo? Bom, aí é que aconteceu o problema que o mercado está alertando. A empresa foi beneficiada pela taxa Selic, ainda alta, que faz com que o dinheiro em caixa da companhia renda muito mais. E, curiosamente, também pela deflação do IGPM. Traduzindo, a Brasilprev, que é o braço de previdência, tem planos antigos, cujos custos são corrigidos pelo IGPM. Quando esse índice cai, ou seja, a deflação, o custo da empresa diminui contabilmente, o que acaba virando lucro na última linha lá do relatório. Então, de acordo com as análises das casas de análise e bancos também, como por exemplo o BTG Pactual e o Itaú BBA, eles avaliaram o trimestre como levemente positivo. Não porque os lucros ou resultados da empresa foram ruins, foram excelentes, mas por conta das expectativas. Afinal, a empresa ficou com 12% acima daquilo que o mercado acreditava que ela iria trazer. Foi um resultado muito positivo. Então é por isso que eu estou trazendo esse complemento rápido aqui no Giro Rápido do Mercado, porque muita gente acaba não prestando atenção suficiente e pode trocar os pés pelas mãos. Novamente, o Fique Preparado está disponível gratuitamente aqui no Ativo Virtual para que você possa estudar e entender como a empresa está neste momento. Este vídeo aqui é o Giro Rápido, então estou sendo bem breve para trazer o alerta para a nossa comunidade. Afinal, este é o ponto crítico da análise, porque os grandes bancos como BTG Pactual e Itaú BBA mantiveram a recomendação neutra se a empresa trouxe então 12% acima das expectativas. E aí a resposta é simplesmente a sustentabilidade, ou seja, o mercado acha que esse lucro está anabolizado pelos juros. O BTG, por exemplo, foi direto. O cenário à frente é desafiador. Quando a Selic começa a cair, o que se espera para o ano de 2026, ou melhor, o mercado espera, eu particularmente não espero no início de 2026, esse dinheiro fácil do resultado financeiro vai diminuir. E se a parte financeira cair, a parte operacional, que é a venda de seguros e que não está tão boa assim, teria que vir
vir para compensar. E o problema é justamente este, é que a venda de novos seguros, ou seja, as apólices, os prêmios, está realmente fraca e abaixo do esperado. Então o Itaú BBA trouxe um preço-alvo de R$ 37,00 por ação em 2026 e o BTG Pactual ficou com R$ 41,00, ambos com recomendação neutra. Lembrando ainda que para o JP Morgan, a BB Seguridade, agora é venda. A recomendação dele é venda das ações pela mesma razão, com preço-alvo que caiu de R$ 40,00 para apenas R$ 34,00 por ação. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês esperam a respeito da BB Seguridade. Desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.